Tudo bom, pessoal? Pablo Farias aqui, mais um vídeo com vocês. Rapaz, eu tenho feito muito vídeo de casa, né? Bastante vídeo de casa, mostrando as casas legais que tem aqui, muita opção. Você que acompanha o meu canal, você já tem visto muita coisa aqui. Tem muito vídeo legal de casas em regiões onde tem boas escolas e os preços estão muito bons ainda. Regiões como Mineola, por exemplo, que é uma região onde tá só crescendo e tem ótimas opções de imóveis ali naquela região. Imóveis com preço bom, com escolas boas também, né? Então tem uma série de imóveis aqui, fazendinhas, que eu coloco bastante. Se você não segue o meu Instagram, vai lá no meu Instagram e segue o meu Instagram, porque tem muita opção bacana ali no Instagram. De imóveis, dicas, muita coisa. Por exemplo, agora dia 27 de abril, 8 horas da noite, nós vamos fazer a Noite do Imigrante. A Noite do Imigrante vai ser muito bacana, porque eu vou estar trazendo informações sobre imigração. Vai ser na Igreja Lagoinha. Você que está em Orlando e região, vai ser na Igreja Lagoinha. Pablo, mas eu estou no Brasil, como é que faz? Você pode assistir online pelo site da Lagoinha, vai ser transmitido ao vivo. Mas seria bom quem está em região aqui vir para escutar as experiências. A Flávia Kalina vai estar com a gente, o Jacaré, lutador de MMA, vai estar com a gente, o empresário Renato Matos e algumas outras pessoas e alguns outros serviços bacanas. Mas eu estou muito animado com esse negócio chamado Encontro de Imigrante. Vai ser muito legal, o projeto é muito bacana para ajudar. Não paga nada, pessoal. E eu queria fazer um vídeo hoje para vocês com o seguinte teor. Os maiores erros, né? E eu acho que eu vou fazer mais vídeos assim também, batendo papo, porque eu acho que eu tenho muita coisa para passar para vocês. E às vezes a gente fica só preocupado com edição de vídeo, né? Mas eu queria fazer um vídeo com vocês hoje sobre os maiores erros para você que quer vir para os Estados Unidos, que quer morar aqui, que está planejando com a sua família, né? Já quer começar o planejamento de vir para cá, para viver aqui. E eu falo daqui porque aqui eu conheço, então não tem como eu falar de Canadá, de outro local, da Europa, mas vamos falar dos Estados Unidos. Quais os maiores erros que eu vejo hoje das pessoas que querem vir para os Estados Unidos? Eu vendo imóveis, né? Mas é interessante que vendendo imóveis, o que eu mais faço é aconselhar as pessoas sobre vida, como se estabelecer, adaptação, as questões emocionais, né, planejamento. E nada melhor do que fazer vídeo com vocês aqui falando sobre esses assuntos. E quais os maiores erros, né? Vamos lá, vamos falar sobre alguns erros aqui que eu acho que pode te instruir de forma bem sucinta. Primeiro erro que eu vejo, né? Vamos tratar agora da minha área, né, de venda de imóveis. Tem um corretor em cada esquina. Eu fui um dos primeiros corretores, eu sempre digo isso, e eu gosto de repetir, porque eu conheço bem esse mercado de rede social, de mostrar imóveis na internet, que eu fui um dos primeiros aqui, não tinha quase ninguém, ou não tinha ninguém. Mas a gente vê muito corretor por aí, e o brasileiro, ele tem uma paixão com o imóvel, né? Ele tem esse romantismo com comprar o imóvel, com adquirir o imóvel. Então, quando o cara pensa em vir para os Estados Unidos, qual é a primeira coisa que passa na cabeça dele? Eu preciso comprar minha casa. Porque ele já relaciona ter uma casa, a residência e viver nos Estados Unidos. Então a primeira coisa que você precisa entender é que não existe uma relação entre ter a sua casa e viver nos Estados Unidos. Não existe uma relação em comprar um imóvel e ter documentação porque você comprou aquele imóvel. Então esse você precisa entender. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, que entram em contato comigo e falam: eu quero viver nos Estados Unidos, Pablo, o que você acha que eu deveria fazer? A primeira coisa que eu falo para as pessoas é o seguinte: casa é o mais simples ou menor dos teus problemas quando você quer viver com a tua família nos Estados Unidos. Casa é o menor dos seus problemas. E é muito bom deixar isso claro, porque você não relaciona a casa a visto, você não relaciona a casa a poder viver nos Estados Unidos, né? Tem um corretor em cada esquina, como eu falei, eu vou ficar feliz de te auxiliar. Eu sempre digo o seguinte, que se você tem condições de comprar um imóvel e ter uma reserva, põe dinheiro, você vai dar o quê? 30% mais ou menos de down payment, né, de entrada para comprar um imóvel aqui, e o resto vai ser prestação. Se você tem condições de dar esse dinheiro,
Se for financiar. Se não for financiar, comprar à vista. Mas você tem condições de dar esse dinheiro para comprar um imóvel e te sobrar, né, um valor significativo que é a tua reserva até você se estabelecer nos Estados Unidos, imóvel deve ser comprado sim. Porque se você aluga, o aluguel é alto. Se você der 30% de entrada, você vai conseguir pagar um valor de prestação mais baixo do que você estaria pagando de aluguel no imóvel que é teu. É lógico que isso é muito interessante. Agora, já muitas pessoas chegaram para mim e queriam comprar imóvel, mas o dinheiro que ela tinha, ela queria colocar todo no imóvel e ficar sem reserva para a família. E eu virei para eles e falei, meu amigo, você não tem condições de comprar um imóvel. Você tem que colocar teu dinheiro no banco, deixar ele ali, viver pagando aluguel, porque você não pode ficar sem reserva com a tua família. Isso é loucura. Então, esse é um dos primeiros erros. Esse romantismo com comprar um imóvel, né? E com esse romantismo você acabar confundindo as coisas. Esse erro está muito ligado ao segundo erro, que é falta de planejamento. Falta de planejamento aonde? Falta de planejamento imigratório, né? Eu sempre digo que tem 3 planejamentos para você vir para os Estados Unidos. O primeiro dele é o planejamento financeiro. Você precisa se planejar financeiramente para vir para os Estados Unidos, sabendo que o seu primeiro ano, talvez até mais do que um ano, você vai ter muita dificuldade de fazer dinheiro aqui nos Estados Unidos, né? O segundo é o planejamento imigratório. Você precisa ter um plano, qual o visto que você vai aplicar. Não adianta você simplesmente chegar aqui, Pablo, eu vou ficar ilegal, como tem um bando de louco aí. Esses dias eu vi um cara mostrando um vídeo, o cara expondo o outro na internet, né? Quantidade de canais de YouTube aí de gente fazendo entrevista com quem não tem documento. A pessoa não tem documento, entrou pelo México, ou veio como visto estudante, está trabalhando, e as pessoas fazem entrevista com essas pessoas, expondo elas na internet. Independente de qualquer coisa, você precisa de um planejamento imigratório. Pablo, como eu faço isso? Cara, a quantidade de informações boas que existem, né, por aí hoje, tanto em blogs, o meu blog mesmo, queromoraemorlando.com, sobre vistos, quais os tipos de vistos. Aí quando você encontrar um visto que se encaixa no teu perfil, começa a olhar quais advogados dominam melhor esse assunto, tá? E aí você marca uma consulta com um advogado de imigração. Se você precisar, eu te indico. Eu tenho alguns advogados que eu já indico já tem um tempo, mas você precisa primeiro saber, se situar. Então esse planejamento imigratório é muito importante. E tem muita informação bacana no próprio site da USCIS. Ele está em português, se você quiser. Você clica ali, ele muda para português. Então, planejamento imigratório e um planejamento emocional. Você vai ficar sozinho. Você vai ter dificuldade de se socializar. Você vai ter dificuldade das pessoas reconhecer quem você era no Brasil, qual a profissão que você tinha. Vamos dizer que você é um advogado. Chega aqui, você não é advogado nos Estados Unidos. E para algumas pessoas isso é, sim, um problema, um buraco emocional que se cria. Então, você que quer vir para cá, se você não se planejar emocionalmente para a saudade, para descer alguns steps, né? Para talvez trabalhar em algo que não era o que você imaginava que você iria estar trabalhando, a dificuldade do idioma, né? E esse planejamento emocional, você precisa lembrar que você tem que falar inglês se você quiser boas oportunidades. Ah, pá, mas Orlando não se fala inglês. Isso é conversa fiada, gente. Esse pessoal que fala isso, eles não saem de um ovinho assim, onde só vive convivendo com brasileiro. Eu trabalho com clientes brasileiros, eu falo inglês o dia todo, o dia inteiro falando inglês, com construtora, com companhia com cartório, né, que é a Title Company, com companhia de seguro, com vendors, com uma série de pessoas o dia todo falando inglês. Como é que essas pessoas não falam inglês? Precisa sim falar inglês. Então, esses 3 planejamentos, esse é o segundo erro grande, é não se planejar. Emocional, financeiro e migratório. Você precisa se planejar de forma inteligente. Fantástico. Então nós temos o primeiro erro que eu falei para vocês, que é esse romantismo com a casa, né? Então você precisa entender isso. Nós temos o segundo erro, que é a falta de planejamento, né? Eu poderia colocar a falta de planejamento até em primeiro lugar, mas é só fazer um vídeo batendo um papo aqui com vocês. Outro erro, confusão de informações. Olha só, eu fiz uma enquete no meu Instagram e a quantidade
de pessoas que acabaram de chegar 2 meses aqui nos Estados Unidos, 3 meses aqui nos Estados Unidos, 4 meses aqui nos Estados Unidos. E essas pessoas abrem canal no YouTube para dar dica de como viver nos Estados Unidos, vivendo aqui 2, 3 meses. E só rindo, né? Só rindo. Pessoas que abrem escritório de imigração, porque era advogado no Brasil, não tem nem noção como é que são os vistos aqui, né? Ou trabalha para um escritório que vende visto, aí o pessoal, o que acontece? Trabalhar para mim, você ganha uma comissão quando eu te vender um visto. Eu já falei isso uma vez e vou repetir. Se você tem alguém que presta serviço para você e faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, essa pessoa faz tudo e não faz nada, né? Pablo, mas existe gente boa, existe raras exceções. A gente não pode basear nas exceções, né? Temos que basear na regra. E a regra é: quem faz demais não está especialista em nenhuma coisa, né? Então, a confusão de informações é absurda. O que eu já vi de gente falando que você pode comprar casa e pegar visto, aplicar EB5 comprando um imóvel, né? O que eu já vi de gente ensinando que EB3 é a coisa mais fácil do mundo de conseguir aqui. Eu já falei. O que é o EB3? Isso é eu tenho que bater um papo depois com vocês sobre vistos. Talvez chamar um advogado de imigração. Se você não assistiu o Encontro do Imigrante, assiste o próximo. Se você está aqui, venha para o próximo. Mas o EB3 é basicamente se alguém tem uma empresa aqui nos Estados Unidos, essa empresa tem uma saúde financeira legal, essa pessoa pode ser sponsor, pode ser patrocinador de um futuro empregado e dar documentação para ele. Em um ano e pouco, essa pessoa consegue pegar o green card dela, se o processo andar tudo redondinho. E aí tem gente aí vendendo assessoria disso, que é ilegal aqui nos Estados Unidos. Então, há uma confusão de informações muito grande. E aí você fala, cara, mas como que a gente consegue, então, decifrar quem está falando a verdade ou quem não está? Não simplesmente escute um vídeo. Pega o teu computador, o teu telefone e dá um jeito de pesquisar sobre o assunto em questão. Se alguém falou que é muito simples, começa a ler, começa a buscar, começa a pesquisar, entendeu? E se é sobre visto, custa nada você conversar com advogado de imigração. E não conversa só com um, não, conversa com mais de um. Eu te aconselho a conversar com mais de um. Às vezes tem um advogado que ele é muito especialista no EB2, aquele visto de notoriedade. Mas tem outro que é especialista no E2. E o que é especialista no E2, às vezes não tem tanto conhecimento quanto o de EB2 tem, porque o de EB2 só faz EB2. Então você precisa ter essa consciência aqui. Lembra que o cara ser advogado aqui nos Estados Unidos, às vezes o cara está formado em letras e vai lá e faz a prova do bar, né? E ele não estuda sobre vistos necessariamente. Às vezes estuda sobre lei dos Estados Unidos, então necessariamente ele não é obrigado a estudar sobre vistos. Então a confusão de informações é muito grande. E isso são em todas as áreas, gente. Compra de carro, compra de imóvel, né? O que eu vi já de gente que acabou de virar corretor, não tem uma estrutura de auxílio por essas pessoas. Eu estou montando até um time de pessoas onde eu estou instruindo. Nosso time tá bacana e vai ficar legal, de corretores, mas debaixo de instrução de pessoas que já estão acostumadas a fazer negócio. E aí essa confusão de informações que tem hoje na internet, porque qualquer um consegue abrir um canal de YouTube e começar a falar coisa, se você não pesquisar, você pode se dar muito mal, né? Pessoas querendo comprar imóveis em regiões que não deveriam estar comprando terreno para construir em regiões onde esse terreno não pode ser construído aquilo que a pessoa quer construir, por causa da confusão de informações que tem aí fora. A minha área, eu domino a minha área. Não sei 100% de tudo, porque tem situações inusitadas, sim, mas eu estudo muito, eu procuro saber sobre a minha área, porque é a área que eu trabalho, é a minha área primordial. Eu construo casas, mas a minha área primordial é venda de imóveis. Construção de casa é um business secundário, onde eu pago pessoas mais capacitadas que eu nas áreas que eu não conheço, e o que eu uso da minha área de construção é a minha expertise do mercado. Então essa confusão de informações é muito complicada, e esse é um grande erro de todas as pessoas que vêm hoje para os Estados Unidos, tá? Eu tô fazendo vídeo pro canal do YouTube desde 2013.
desde 2013 eu vendo imóveis. E todas as vezes que eu botei informações aqui, eu pesquisei absurdamente sobre o que eu ia falar, para não falar besteira. Então, a credibilidade de quem você está ouvindo é muito importante. E não é só credibilidade, né, da pessoa ser dona de um business, mas é credibilidade de testemunho de outras pessoas. Orlando é isso aqui, né? Estados Unidos para a comunidade brasileira é pequenininho, porque todo mundo conhece todo mundo aqui nesse país, né? Em Orlando, então, em Miami, todo mundo conhece todo mundo. E você pode perguntar para 2, 3, 4 pessoas, quem é essa pessoa? Você vai falar, como é que é, né? Não custa nada você perguntar e procurar saber quem são as pessoas com quem você quer trabalhar. Mas tome muito cuidado com as confusões de informações sobre vistos, sobre imóveis, sobre compra de carro, sobre trabalho. Tome muito cuidado com isso, tá? Os profetas do caos, né? Até na confusão de informação tem os profetas do caos, que eles já estão nos Estados Unidos, vivem aqui, ganham dinheiro aqui, mas não quer que ninguém mais venha. Então o trabalho dele no YouTube é falar que os Estados Unidos é uma porcaria que não presta e não venha para cá. É tão ruim que ele está aqui e não quer voltar para o Brasil. Esse país é fantástico, esse país é maravilhoso. Esse país, ele te dá oportunidades que eu não consigo enxergar tanta oportunidade que os Estados Unidos dá em outros países, né? Na Europa, fui para a Europa, conheci pessoas na Europa e não vi as possibilidades que a gente encontra aqui nos Estados Unidos. É lógico que não é perfeito? Não, não é perfeito. Tem defeitos? Tem defeitos. E muitos defeitos esse país. Mas as oportunidades são fantásticas. Então, toma muito cuidado com essa confusão de informação, pessoal. E essas confusões de informações vão além desses assuntos, vão, por exemplo, na saúde. Saúde aqui nos Estados Unidos é um problema? É um problema. Agora, quando é que deixa de ser problema? Quando você paga um seguro de saúde. Ah, mas é caríssimo. Pera aí, vamos lá. Vamos ver se é caríssimo mesmo. Uma família de 4 pessoas hoje, tá? O pai, a mãe e 2 adolescentes. Você vai pagar no seguro emergencial, tá? Seguro emergencial entre 500 a 700 dólares por mês para as 4 pessoas no seguro emergencial. O que é o seguro emergencial? Precisou de uma emergência, precisou de uma consulta de emergência, precisou da internação, alguma coisa, você está coberto. É só olhar as coberturas e tudo, mas você está coberto. Esse é um emergencial. Qual que é um seguro bom? Quanto você vai pagar no seguro bom de saúde? Entre 1.100 a 1.600, 1.700 dólares, um seguro bom para 4 pessoas. Estou falando entre 40 a 50 anos de idade. O pai e a mãe e os adolescentes aí entre 9 a 13, 14 anos de idade. Então, você vai pagar aí nessa faixa de valor, entre 1.100 a 1.500, 1.600, 1.700 dólares por mês. Quanto você paga de seguro no Brasil? Ah, mas no Brasil eu pago 1.800 reais. Tá, vamos nem converter, porque se você ganha em dinheiro, nós estamos falando de 1.100 dinheiros, né? Então, o seguro, o problema da saúde nos Estados Unidos, ele é algo notório, algo que existe? Sim, é algo que existe. Agora, se você se programar para pagar um seguro de saúde, você elimina parte desse problema. Eu não sou muito fã dos médicos daqui. Eu acho que são ruins, se apoiam muito na tecnologia. Então eu prefiro ter plano de saúde no Brasil e ter um seguro emergencial aqui. Quando quero fazer check-up, vou para o Brasil, faço os check-ups. E quando quero, quando estou numa emergência, de fato, igual eu precisei fazer cirurgia de apêndice aqui, eu fui e fiz a cirurgia de apêndice aqui nos Estados Unidos, que não tinha como ir para o Brasil, né? Mas esse é um erro, né? Subestimar não pode, mas também exagerar uma deficiência que os Estados Unidos têm também não é legal, né? Eu vou dizer para você, gente, que às vezes as pessoas se preocupam tanto com outros assuntos sem se preocupar com o mais importante, que acaba tirando o foco do que realmente interessa. O que eu quero dizer com isso? Documentação é muito importante aqui. Então, às vezes, você focar muito em documentação, quais as possibilidades, como é que seria o caminho que eu trilharia para ter documento nos Estados Unidos, é mais importante você ficar preocupado com essas outras coisas, né? Eu já falei sobre isso uma vez e vou repetir. Tem gente que fica preocupado com o filho falar inglês,
fica preocupado com você falar inglês, tá? Seu filho, ele vai falar inglês com 6 meses. Você vai ter dificuldade, porque o nosso HD já está mais cheio, né? O dele está mais vazio, então ele vai conseguir ter, né, mais informação e vai processar mais rápido do que o que a gente processaria. Eu tô te falando isso porque isso é um problema sério, tá? Quais mais erros brasileiros cometem quando chegam aqui, né? Todo mundo ir para um ramo aonde as pessoas têm segundos interesses nesses ramos. O que eu quero dizer com isso? Muita gente vê falando aí, caminhão dá dinheiro. O cara vai e compra 4, 5, 6 caminhões para ganhar dinheiro. Tá todo mundo nesse ramo. Se tá todo mundo nesse ramo, agora nós já estamos falando de erros que as pessoas cometem quando vêm para cá, para os Estados Unidos. Se tá todo mundo nesse ramo, a gente vai começar a ter algumas deficiências. Quais as deficiências hoje, por exemplo, que tem no ramo aí de caminhões? Só um exemplo. Se você é dono do seu caminhão e você dirige, você ganha dinheiro. Agora, se você precisa de motorista, você já vai ter dificuldade e às vezes não vai dar tanto dinheiro. Então você tem que tomar cuidado, e normalmente quem propaga isso, quem fala desses negócios mirabolantes que você ganha muito, flip, né? Construção, você pode ver que eu construo e não fico fazendo tanta propaganda das construções que eu faço aqui. Até porque agora, com os juros mais altos, eu prefiro botar um pouquinho o pé no freio na questão das construções. Mas tome muito cuidado, esse é um erro muito grande. Sabe quais os negócios bons aqui nos Estados Unidos? São os negócios que você planejou direitinho, que você sentou, analisou, que você às vezes pagou uma empresa para fazer uma pesquisa de viabilidade, e aí então você com consciência montou o teu negócio. Eu já falei isso uma vez e vou repetir. O melhor dos mundos seria, se você vir para os Estados Unidos, é ficar um ano aí, né, um ano e pouquinho, só analisando. Talvez pegar um trabalho esporádico aqui, outro ali, mas analisando o que você vai montar antes efetivamente de montar alguma coisa. Se você precisar de indicação para quem trabalha com internacionalização de produtos e negócios, me manda um e-mail, pablo@meucorretornaflorida.com, que eu vou te colocar em contato com uma empresa que faz isso. Ela faz internacionalização de produtos e negócios, tá? Então, erros que brasileiros cometem quando vêm para cá, para os Estados Unidos, os maiores erros, né? E eu falei de alguns dos erros que os brasileiros cometem. Para o vídeo não ficar muito extenso, então a gente vai ficar 1 hora aqui batendo papo nesse vídeo. Eu continuo semana que vem com mais erros que os brasileiros cometem na hora de vir para cá, para os Estados Unidos. Eu disse lá no começo sobre casa, que há um romantismo muito grande com a casa. Não que eu não queira vender casa, esse é o meu trabalho, eu gosto de vender, pessoal. É que o brasileiro acha que comprando a casa acabou os problemas dele, de adaptação, de moradia, de documentação. Não, eu só quero tirar essa fantasia. Eu quero trazer para vocês que é fantástico comprar uma casa, fantástico. Em vez de pagar 100% de juros num aluguel, você pode pagar os juros hoje entre 6% a partir de 6% mais ou menos como estrangeiro ao ano, né, numa prestação, onde você vai ter uma prestação mais baixa do que você pagaria de aluguel, mas colocar todo o seu dinheiro no imóvel, né, e não ter reserva aqui é loucura, Colocar todo o teu dinheiro no imóvel, não ter um planejamento de como aplicar um visto, se precisar aplicar um visto, você colocou todo o teu dinheiro no imóvel, é loucura. Então tem que haver um equilíbrio. Esses foram os nossos primeiros erros aí que os brasileiros mais cometem quando vem para cá, para os Estados Unidos. Se você acha que tem mais erros, coloca aqui, comenta nesse vídeo. E essa semana eu gravo mais vídeo de casa para vocês. Eu sei que vocês gostam de casa, mas hoje eu queria bater um papo com os maiores erros que os brasileiros cometem quando vêm para cá, para os Estados Unidos, quando planejam vir para cá, para os Estados Unidos. Tá bom? Ó, você que não segue o Instagram, você tá perdendo muita coisa bacana. Eu tô bem ativo no Instagram. Vai lá e procura pablofarias.oficial. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe os seus planos. Tô passando aqui dentro de Windermere agora, no centrinho de Windermere, na parte cara de Windermere, aqui do meu lado esquerdo aqui agora, ó, é o Isleworth,
onde tinha a casa do Flávio Augusto. Foi até um menino do nosso grupo que vendeu aquela casa de 35 milhões de dólares. A casa do Flávio Augusto. O Kaká morava aqui, né? Do lado direito agora está a casa que era do Shaquille O'Neal, que aquele jogador William, acho que é o William, jogador, lembra do William, jogador de futebol, comprou a casa. Estou passando aqui no centrinho. Então vai lá, segue o Instagram, pessoal. Deus abençoe, curta o vídeo, se inscreva no canal. Dia 27, quinta-feira, 8 horas da noite, horário de Orlando. Nós vamos ter ali um encontro de imigrantes. Se você está em Orlando e região, estiver na Geórgia, vem pra cá que vai ser muito bacana. Tchau, tchau. Fica com Deus.